Olá, olá! Super segunda-feira para você, 25 de maio de 2020. Está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre os casos, é claro, de coronavírus, os números, como estão aí. Já são 40 mortes em Mato Grosso, 1.400 casos de coronavírus, 460 estão recuperados. Daqui a pouquinho a Geisiane Lemos vai falar sobre todos esses detalhes, vai destrinchar esses números para a gente. Como está o transporte coletivo na capital? Hoje o Caio Dias vai falar ao vivo lá do centro da cidade para a gente ver como que está o transporte coletivo. Para mim, está péssimo. Até eu quero já deixar aqui uma dica para o prefeito para manter 100% da frota funcionando, porque só 70% tá difícil, hein? Tem ônibus muito lotado por aí, tem ônibus que já está dando medo, passa tão cheio, tão lotado, que se tiver coronavírus ali, pega em todo mundo. Não tem máscara e nem álcool gel que dê jeito. Então tem que pensar numa alternativa. Parece-me que terça-feira, amanhã, o prefeito se reúne com o secretariado para mais um decreto e talvez esta possa ser aí uma alternativa para o transporte coletivo da capital. 100%, por que não? Para desafogar, para impedir que os ônibus trafeguem com o número de pessoas que estão trafegando hoje. Muito sério. As garantias dos trabalhadores, hoje nós vamos entrevistar a advogada Kelly Rebeschini. Ela vai falar sobre a nova lei trabalhista. Estava falando com ela ali fora do ar, disse que toda semana tem uma novidade em relação à lei trabalhista. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E hoje nós vamos conhecer um projeto maravilhoso, maravilhoso. Só de conversar com o Alex Setoguchi, que está aqui com a gente já. É um idealizador de um projeto muito bacana, que vai auxiliar muitas pessoas, é o Irmão por Irmão. E é a oportunidade em tempos de crise, né? Então daqui a pouquinho o Alex vai falar com a gente aqui e eu já vou começar o programa de hoje. Está no ar para você aí o Mais Notícias e eu vou mostrar para você já o nosso site, o tvmaisnews.com.br. Vamos ver quais são as notícias que o tvmaisnews.com.br traz para esta manhã de segunda-feira, 25 de maio. Tá aí, quer ficar bem informado? Acesse o tvmaisnews.com.br. Pesquisa mostra como a população de Mato Grosso se deslocava para compras antes da pandemia. Olha só que legal, hein? Ministro da Saúde libera ajuda para 17 hospitais filantrópicos. Está aí essa pesquisa, muito bacana. O convidado do Roda Viva de hoje, Celso Laffer, convidado do Roda Viva. Está aí, portanto, ministro, né? Ex-ministro, ex-jurista, né? Celso Laffer, convidado do Roda Viva desta segunda-feira. Começaram nos bairros nobres e se alastram pela periferia. Os casos de coronavírus em Cuiabá estão se alastrando pela periferia da cidade. Então, portanto, todo cuidado é pouco. Por isso que essa questão dos ônibus que eu estou falando talvez seja algo a ser levado em consideração na hora de pensar nas políticas pró-coronavírus, pró-população, né? Entre as mais lidas, a associação entra com mandado de segurança pedindo reabertura de shoppings em Cuiabá. Os shoppings querem trabalhar. Se está todo mundo trabalhando, por que não os shoppings também, né? Vai ser muito menos perigoso do que andar de ônibus do jeito que eles estão lotados aí. Comitê de Enfrentamento ao Covid cria barreiras sanitárias nos finais de semana em Chapada dos Guimarães, mas nesse final de semana, como esfriou demais da conta, seu mano. Então, o que aconteceu? Não teve barreira sanitária. É isso ou não é, Geisiane Lemos? Bom dia, tudo bem? Isso mesmo, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. A barreira sanitária foi adiada para esse próximo final de semana, por conta do frio, né, Luiz? A equipe da saúde, que tinha que ficar lá de prontidão, não tinha uma estrutura de cobertura, de assistência para eles fazerem essa barreira sanitária. Que, como nós avisamos aqui na semana passada, né, cada carro que chegar na entrada da cidade passará por um processo de entrevista, irá ver a temperatura de quem está dentro do carro. Então, tudo isso debaixo de garoa, de chuva, que a temperatura lá em Chapada chegou a 16 graus, né? Para nós aqui em Cuiabá é neve, né? 16 graus é neve. É neve. Então, assim, mas vai continuar. O que os empresários de lá estão preocupados? Que muita gente está pensando que Chapada fechou.
Nós tivemos semana passada aqui a entrevista com a prefeita da cidade, então assim, mais uma vez a gente vai passar essa informação, que a Chapada dos Guimarães não vai fechar a entrada, simplesmente nos finais de semana, na sexta, no sábado e no domingo, irá ter essa barreira sanitária para controlar o acesso de pessoas na cidade, até porque lá já foi registrado um óbito, Luiz. Inclusive, neste final de semana, aumentou muito o número de casos confirmados em Mato Grosso. Nas últimas 24 horas, foram 101 novas confirmações, são 101 pessoas que testaram positivo para o Covid-19. E Mato Grosso, infelizmente, alcançou 40 óbitos por Covid-19. Esse último final de semana foram 3 óbitos, né? 2 em Cuiabá e o último óbito foi em Cotriguaçu. Então, Mato Grosso está preocupante, Luiz. São 40 óbitos, 1.464 casos confirmados. Então, você vê aí que o número de casos aumentou bastante. E a população deve ficar em alerta, Luiz. 400, cadê? Coloca aqui a telinha que ela estava bonitinha aqui para mim comentar. 489 casos residentes em Cuiabá, confirmados. 121 confirmados não residentes, 7 óbitos, 163 recuperados. Esses são os números de Cuiabá. Isso, esses são os números de Cuiabá. Mato Grosso é 1.464 casos confirmados. Agora, né? 100 casos em um dia. Em 24 horas, 101 pessoas. Isso sem contar, né, Luiz, as pessoas que estão aguardando o resultado do número do teste que já foi feito. Então, hoje a Secretaria Estadual de Saúde deve divulgar um novo boletim e esse número, infelizmente, pode ser maior. Desse número divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 460 pessoas já foram recuperadas do Covid-19, Luiz. Vamos dar uma olhadinha nos casos individuais aqui por município. É muito município. Já são, olha aí, ó, Várzea Grande, que esses dias estava com pouquíssimos casos, já está com 124 e 6 óbitos. Rondonópolis, 112, 3 óbitos. Primavera do Leste, 71 casos. 66 em Tangará, 65 em Barra do Garça. Olha, Tangará da Serra cresceu o número de casos, hein? Né? Muitos. Bastante, Luiz. Esses dias estava em... Nós tínhamos 10 casos esses dias agora. Isso, em Tangará da Serra, nas últimas 24 horas, entrou entre esses 101 novos casos. Foram novos casos em Tangará da Serra e 6 casos em Várzea Grande. Só nessas últimas 24 horas confirmados. Jaciara tem 25 casos. E aí eu quero dizer aqui para a população o seguinte: nesse final de semana, lá em Jaciara, um cidadão, mesmo a contragosto, mesmo sem autorização da Secretaria Municipal de Saúde, mesmo com todas as indicações contrárias, fez uma festa de casamento. Ele é do Corpo de Bombeiros lá de Jaciara, fez a festa de casamento, fizeram gracinha, todo mundo sem máscara, todo mundo... Olha, é aquela coisa, né? Isso que a cidade tem 25 casos. Cadê Jaciara? Mostra Jaciara aqui para nós. Aqui, ó. 25 casos aqui, ó. Jaciara aqui, ó. Tá o cursor em cima dela aí. 25 casos e o cidadão brincando. Espero que a Corregedoria do Corpo de Bombeiros tome providências, porque não é porque o soldado, sei lá qual é a patente do engraçadinho, irresponsável, totalmente irresponsável, não importa qual é a patente dele, mas o fato dele ser sobrinho do prefeito ali de Jucimeira, se não me engano, diz que ele tem um comportamento assim totalmente irresponsável. Então, se é irresponsável, não deve participar de uma corporação como o Corpo de Bombeiros, que goza de uma credibilidade junto à população inigualável e inestimável. Então, portanto, que a Corregedoria tome providências enfim, chegue aí a responsabilidade se dele, o que aconteceu, e tome providências. Gesiane, vamos chamar a nossa companheira, a nossa querida Thaís Ribeiro? Isso, ela vai trazer agora as informações direto de Niterói, do Rio de Janeiro. Thaís Ribeiro, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelas informações aí que você vai passar, pela participação hoje aqui no nosso programa. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, Gesiane. Obrigada a vocês por poder estar dando esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre o Rio de Janeiro. Bom, aqui no Rio, os cariocas demoraram um pouco para entender a dimensão, né, desse novo coronavírus. Ocorreu um lockdown parcial em alguns centros comerciais,
por conta da grande aglomeração, tanto em Campo Grande quanto Bangu, entre outros, mas o lockdown mesmo aconteceu foi em Niterói. Né? Aqui em Niterói ficou por 10 dias em lockdown, só funcionando mesmo as atividades essenciais, como mercado, farmácia, padaria. Houve multas para as pessoas que realmente não cumpriram esse lockdown, descumpriram as ordens, né? Mas desde a última quinta-feira tem tido a retomada gradual das atividades aqui. Com isso, a Câmara de Vereadores votou e tornou obrigatório o uso da máscara de proteção pelos próximos 3 meses. E realmente quem não estiver utilizando, a Guarda Municipal pode multar em R$ 180 as pessoas que não estiverem usando a máscara de proteção. Mas também no Rio de Janeiro, o governo informou que está havendo um plano para essa retomada gradual, para que aconteça entre junho e agosto. Eles estão realmente vendo, por questão da crise econômica, para que não afete mais do que já foi afetado até o momento. Os hospitais de campanha que precisam ser entregues, que já eram para ter sido entregues desde abril, disse o governo que até dia 18 de junho todos vão ser entregues. Em São Gonçalo, que é aqui do lado, já está atrasado há tempos. E a previsão é que agora, dia 27, esse hospital seja entregue. De acordo com a... Oi? E são necessários esses hospitais, porque a capacidade está afogando. Exatamente. Tem lugares que realmente já está com uma capacidade muito alta e esses hospitais vão justamente desafogar, para que a gente possa conseguir dar conta de toda a curva, né? Todas as pessoas que foram afetadas. Aqui, o último balanço que eles deram para a gente foram de 37.912 casos confirmados do novo coronavírus, com 3.993 óbitos. A gente está chegando à margem de 4.000 óbitos no Rio de Janeiro. E 29.022 pessoas já se recuperaram também do coronavírus. Então, assim, é uma marca que a gente pode comemorar, mas também a gente tem muito caso de óbitos. Fora os casos de óbitos que estão em investigação, que são 900 casos. Então, assim, é preocupante. É para a gente poder começar a pensar também no plano de retomada, porque a gente sabe que a economia precisa continuar. A gente também não dá para ficar com fome, né? Porque as pessoas precisam trabalhar e precisam alimentar as famílias. Mas é preocupante, né? Thaís, e como é que está o transporte aí? Porque aqui eu vou falar para você uma coisa, 70% da frota apenas circulando e circulando com muita gente em pé, ônibus lotado, um horror. Como é que está aí? Aqui também não está diferente, sendo bem honesto, ainda mais assim, a gente que usa o ônibus, né, usa o transporte público, acaba vendo essa dificuldade, essa superlotação. A gente pede para evitar as aglomerações e tudo mais, mas com o baixo número de transportes circulando, né, tendo tanto horários de metrô, de ônibus, acaba tendo um acúmulo de pessoas nesses locais, né, nesses transportes. Então, não adianta muito, né? A gente pede para evitar as aglomerações, mas no transporte das pessoas que precisam trabalhar, tanto nas atividades essenciais, a pessoa acaba se aglomerando no meio do transporte. Eu não sei se o governador está tentando puxar a sardinha para o lado dele, com certeza, talvez, né? Mas segundo ele, o Rio já teria superado 19.000 mortes sem o isolamento que foi adotado aí. Você acredita que esse número está dentro de uma realidade ou é uma superestimação? Como que você avalia isso? Eu, particularmente, acho que é uma superestimação. Porque, assim, a gente, óbvio, se não tivesse tido o lockdown, não sei se chegaria aos 19.000, mas talvez talvez uns 10.000, sim. Mas 19 eu acho que seria uma super... Ele está super aumentando, está bem aumentando essa situação, né? A gente não acredito de fato que seja esses 19.000. Superestimou o negócio. Isso, ele superestimou. E a cloroquina já está sendo utilizada aí? Como é que está? Olha, aqui ainda é bem discutido. Tem lugares que estão sendo utilizados, mas tem lugares que ainda não. Então, assim, é uma super discussão, né? Não tem como a gente... porque alguns lugares não admitem uso também. Sim. Então, assim, acho que em todo o país, não só aqui no Rio de Janeiro, como em qualquer outro estado. Thaís Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Notícias. Espero que em breve você volte com boas notícias aí da cidade maravilhosa, aí de Niterói, do Rio de Janeiro, tá bom? Muito obrigado pela tua participação
E parabéns, viu? Parabéns aí pelas informações que você trouxe pra gente. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Espero retomar com boas notícias, né? Da próxima vez. Se Deus Obrigada, quiser. bom trabalho. Thaís Ribeiro, ela que é repórter lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, não é isso? E trouxe informações importantes para a gente, porque é bacana a gente saber o que está acontecendo em outros lugares, né, Geisiane? Saber de outras realidades, conhecer outras realidades é muito importante. Sim, Luiz, até porque é uma situação que aconteceu, que atingiu o mundo inteiro. Então, assim, muitas vezes um estado tem uma medida que deu certo que a gente pode aplicar aqui também. Então, por isso que a gente tem essa intenção de estar sabendo como que estão os estados, né? Como estão os estados. Inclusive, Luiz, de sábado para domingo, foram 32.321 novos casos de coronavírus confirmados no Brasil. Então, esse é muito grande, o número de pessoas que ainda estão sendo contaminadas pela doença. E no mundo, o Brasil está em segundo lugar, depois dos Estados Unidos, é o segundo lugar com maior número de casos. São 22.746 pessoas já perderam a vida por conta do Covid-19, que nós falamos sempre aqui, né, Luiz, não se trata de números, isso são vidas que afetaram famílias, existem famílias que foram mais de um membro da família que morreram pelo coronavírus, então nós não estamos numa situação ainda que podemos descansar, né, Luiz? Infelizmente ainda Infelizmente. Não. Esses números aqui ainda não estão atualizados. Aqui tem 22.666 mortes, 653 nas últimas 24 horas, mas os números que você falou de sexta até domingo. De sexta até domingo já foram 1.618 óbitos e 32.321 novos casos. 15.813 só nas últimas 24 horas. Só nas últimas 24 horas. É muita gente. Muita gente, Luiz, muita gente. Casos recuperados, 149.911. Em acompanhamento, 190.634 pessoas. Isso, e no total são 363.211 casos já confirmados do coronavírus no Brasil. Geisiane, muito obrigado pelas informações. Ok, Luiz. Qualquer coisa você volta, hein? 996154094 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, a sua participação. Tá aí, ó, tá aparecendo na tela para você aí, ó. 996154094 é o telefone, é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou conversar aqui sobre o projeto Irmão por Irmão. Já, depois do intervalo, eu volto falando desse projeto, não saia daí e conheça, preste muita atenção que você vai gostar. 11h21, voltamos em instantes, até já. Uma lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, velhas bactérias mando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma mão, água outra, água uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. Agora vamos pro ar. 11h22, tem as câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana
Aí você vê aí a entrada do... É a Avenida Miguel Sutil, né? A entrada ali da trincheira da Gráfica Atalaia ali, né? 1123, lugar muito bonito. Vem ali do Pedregal ali em cima, ali, ó. Rapaz. Essa é a rotatória lá que dá acesso ao Pedregal. 11 horas e 23 minutos, eu estou aqui com Alex Setoguchi. Alex, muito obrigado pela tua presença. Alegria minha de estar aqui com vocês hoje, Luiz. Prazer te receber aqui. Ainda mais com um projeto como esse, um assunto como esse, que é muito importante. Explica pra gente o que é o Irmão por Irmão. Eu falo sempre que o Irmão por Irmão ela é uma resposta cristã para a crise. É uma resposta a tudo isso que a gente está vendo agora. Eu estava aqui acompanhando no estúdio as notícias de hoje e não tem como nós não ficarmos alarmados em relação a isso. Como a Gesiane disse, não são números, são vidas. São vidas. E é muito difícil você conseguir, muitas vezes, mensurar o impacto que isso tem. Pergunte, por exemplo, para uma pessoa que perdeu um ente querido. Aí nós vamos começar a entender melhor o que é essa pandemia. Pergunte para um empresário que batalhou 20, 30 anos para construir o seu negócio e está vendo as suas portas fecharem. Pergunta, por exemplo, para uma pessoa que hoje abriu ali o potinho e pegou a sua última porção de arroz, de feijão para cozinhar para os seus filhos. Então nós estamos falando de pessoas. E a partir dessa necessidade é que nós construímos uma plataforma de marketplace totalmente gratuita para não apenas ajudar as pessoas de uma forma assistencial. Porque, Luiz, eu de verdade, eu não acredito no assistencialismo. Particularmente, eu acredito na força do trabalho. Porque a frase hoje que a gente usa inclusive no nosso projeto é: dê pão a um homem hoje e veja-o amanhã morrer de fome. Ensine-o a plantar e verá um homem prosperar. É aquela velha máxima que diz, né, que nós não devemos dar o peixe, mas ensinar a pescar. Durante muitos anos nós temos visto pessoas falando sobre empreendedorismo. Empreendedorismo não é uma palavra nova no Brasil, porém algumas coisas que talvez levariam anos para que acontecessem, vão estar acontecendo agora em questão de meses, de semanas. E a nossa plataforma é uma forma prática. Por que as pessoas não empreendem, Luiz? Porque elas não sabem como fazer. Se elas soubessem, elas chegariam e Estava todo mundo muito acomodado, né? Estávamos acomodados no nosso mundinho, na nossa vida. Aí vem a pandemia e vira do lado avesso tudo aquilo que a gente conhecia como certo. Exatamente. E o lado avesso não é o certo. Não é aquela coisa, aquela frase que é muito bonita, né? A vida me virou do lado avesso e descobri que esse era o meu melhor lado. Não. Infelizmente não tem tanta... A vida não é tão poética assim, né? Às vezes ela é cruel. Como você está falando, eu, por exemplo, eu já fui morador em situação de rua, Luiz. E o que eu mais detesto é discurso vitimista. Quando eu falo assim para as pessoas que eu já passei por essa situação, eu estou dizendo para as pessoas, eu entendo a sua dor. Só que o próximo passo é, o que você está disposto a fazer para que essa dor, ela se constitua a sua maior história de sucesso? Então eu luto desde os 5 anos contra a depressão. Hoje eu tenho um grupo de 120 pessoas que eu acompanho no meu WhatsApp, ajudando pessoas que lutam contra a depressão, que tentaram suicídio. De criança, eu sofri um abuso. E eu hoje ajudo crianças, jovens e adolescentes a recuperarem disso. Então, eu acredito que de cada queda que a gente sofre na vida, é uma oportunidade para você estender a mão. É quando você olha para uma pessoa e diz assim, eu sei o que você está sentindo e eu posso te ajudar. E a iniciativa Irmão por Irmão é uma resposta para as pessoas que estão ali perdidas nesse momento, sem saber o que fazer. As pessoas estão se perguntando, mas e agora? O que é que eu faço? Eu estou me perguntando, e agora? O que eu faço? O que o Irmão por Irmão faz de fato? Nós reunimos um grupo de especialistas dentro de diversas áreas. Economia, administração, marketing. E nós mapeamos quais eram as 4 principais áreas de impacto que nós teríamos que enfrentar dentro dessa pandemia. A primeira, que a gente já está vendo imediatamente, eu falo economicamente, lógico, né?
foi o fechamento dos comércios. Então nós estamos aí, dia 19, né? São 60 dias que completaram da quarentena, do período de distanciamento social. As empresas fecharam, nós já sabemos que em alguns segmentos, como por exemplo o de bares e restaurantes, aproximadamente 40% dessas empresas não voltarão a abrir. Então a gente já começa aí, o primeiro desafio. Para quem perdeu um faturamento, caiu lá 80%, 90%. O que ela tem que fazer a partir de agora? Não pode sair, a gente viu os números. Nós estamos numa crescente, numa ascendente do número de casos de contágio. Qual é a nossa solução? Trabalhar o marketplace, a venda online. Muitas empresas hoje estão entendendo que elas não precisam nem ter estrutura física, Luiz. Que elas viviam acomodadas, como você acabou de falar, mas qual era a necessidade, às vezes, de fato, dela ter um ponto, por exemplo, comercial, onde ela pagava um aluguel caro? Eu fico imaginando, por exemplo, aquelas reuniões que o cara pegava um avião, saía daqui, ia a São Paulo, ficava sentado na recepção durante 1 hora, para entrar numa sala e ter uma reunião de meia hora. Perfeito, exatamente. Aí agora vem o Google Meet e coloca para gente, ou outros aplicativos, né? Coloca para você a possibilidade de você fazer a mesma reunião com pessoas em salas bem diferentes, ou seja, você pode diversificar isso, né? Vai acabar muitas viagens vão terminar. O mundo mudou, né, Luiz? O mundo mudou. Não vai haver mais o antigo normal. Nós vamos entender que vai haver uma nova realidade daqui para frente. É o novo normal. É o novo normal. E pensando nisso, foi por isso que a gente criou essa plataforma, que é um estímulo para comprar do pequeno. Compre do pequeno negócio. E como que a pessoa se cadastra? Como é que acha essa Uma plataforma? forma muito simples. Onde? A gente é uma plataforma, é um site, então a pessoa só vai digitar ali www.irmãoporirmão.com.br. Vamos ver já no ar aí. Opa! www.irmãoporirmão.com.br ou simplesmente mandar um oi para o nosso WhatsApp, que é o 99238-0808. Um processo todo feito pelo WhatsApp. Muito simples, muito rápido. Em menos de 2 minutos, Luiz, a pessoa consegue cadastrar a sua empresa. 9238-0808. 0808, perfeito. E olha que bacana, Luiz, 2 coisas... Olha aí ela aí. Perfeito, aí está aí a plataforma. Tá a plataforma, o que vai fazer ali agora? A pessoa, por exemplo, o que nós estamos dizendo? Antes de comprar qualquer produto ou serviço, pesquise no Irmão por Irmão. Ao invés de pesquisar naquelas grandes plataformas que tem milhares de grandes anunciantes, pesquise no Irmão por Irmão, onde você vai conseguir encontrar aquilo que você procura. Isso aí, o que é? É o nosso vídeo institucional, onde a gente faz um chamamento para a sociedade, para as pessoas que estão fazendo parte da plataforma, porque assim, Luiz, nós vamos estar ajudando a salvar milhares de famílias. Mas voltando lá na plataforma lá, volta lá. Aí tem ali aquele espaço ali, ele vai fazer a pesquisa ali? Por palavra-chave, então ela vai pesquisar. Mas ele se cadastra onde na plataforma? Isso, está escrito ali, cria uma conta, né? Cria fazer sua login conta, lá em isso. cima. Ela vai criar sua conta de uma forma muito simples, aí ó, já li, quando ela clicou, ela já vai direto para o WhatsApp. Quando ela manda um oi, entendi, a gente tem um sistema de boot que vai estar fazendo e conduzindo ela. Quer dizer, mesmo aqueles analfabetos digitais vão conseguir acessar. Luiz, olha que essa foi a nossa sacada, porque hoje nós sabemos que o maior número de pessoas que utilizam o WhatsApp são pessoas acima de 40 anos, e as pessoas que mandam mais, sabe aquele bom dia, o oi para a família, são pessoas acima de 50 anos. Então a gente pensou numa tecnologia que fosse acessível para todas as pessoas, mesmo, como você disse, aqueles analfabetos digitais. E aí a pessoa faz ali a conta, cadastra o serviço que ela presta. Exatamente. E olha que bacana. Luiz, o informal. Legal. Imagina, quando que numa grande plataforma dessas de busca, uma pessoa como uma faxineira, um eletricista, um pedreiro, a tia que vende bolo de pote, todos eles podem se cadastrar. E uma outra novidade que a plataforma ela também proporciona é uma coisa que acho que talvez você ache engraçado. Permuta. A gente tem um cadastro de pessoas e empresas que aceitam permutar. Escambo. Desde que inventaram o dinheiro, ninguém fala de escambo. Antes do dinheiro já tinha, né?
E a gente está uma galinha e num quilo de arroz. Hoje, por exemplo, a pessoa tem um restaurante e ela pode trocar, por exemplo, com um serviço de gráfica, por exemplo. Então, ela não envolve dinheiro. Muitas vezes, a pessoa que pode trocar o seu serviço, por exemplo, como de eletricista, pedreiro, faxina, para ela poder também sustentar com dignidade. O objetivo é que a gente possa dar autonomia. Não, como eu disse no início, não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Você falou, isso está na Bíblia também, né? É um dos ensinamentos de Jesus, né? Que ele fala dessa coisa de ensinar a pessoa a pescar, né? Exato. Irmão por irmão, é um site evangélico, a pessoa precisa ter uma religiosidade, digamos, definida para participar do irmão por irmão? Não, Luiz. Eu falo que ele é uma iniciativa que partiu, como eu sou cristão, eu digo que partiu de dentro do povo cristão, aí não tem denominação, tá? Eu falo cristão, todos, né, os que acreditam em Deus, em Cristo, mas ele é para todas as pessoas, né? Tanto que o nosso objetivo é que em 30 dias a gente já tem aproximadamente 10 mil pessoas dentro dessa plataforma. Quantas tem hoje? Hoje nós estamos com 1.270 pessoas já. E o nosso objetivo em 30 dias é chegar em mais de 10 mil, ou seja, você que quer cadastrar hoje o seu negócio ou serviço, você vai estar tendo a visibilidade do teu produto ou serviço para milhares de pessoas. E gratuito, Luiz, é sempre importante dizer isso. Outros dois aspectos muito importantes que a gente tem dentro da plataforma eu falei de 4 soluções, né, no início. Qual que é o segundo grande problema? O desemprego. O primeiro é a plataforma, é o desaquecimento do mercado, as empresas fechando. Eu não posso abrir minha empresa. Eu estou com uma empresa fechada, como é que eu vou fazer para vender? Marketplace, vão vender pela internet, o cliente se conectando direto com o seu WhatsApp. Segundo problema, desemprego. As empresas fechando, a taxa de desemprego hoje está nas alturas. Então nós estamos criando dentro da plataforma o maior banco de empregos, eu vou dizer assim, aquele que tende a ser a nossa expectativa. Por quê? Porque nós estamos cadastrando diversas empresas, já faço convite você que tem a sua empresa e queira cadastrar para tanto oferecer vagas, e para as pessoas que querem disponibilizar os seus currículos. Então nós estamos em contato com vários RHs, da cidade de Cuiabá e de Mato Grosso em geral, cadastrando e disponibilizando, Luiz, muitas vagas de emprego. Agora, não apenas isso, nós estamos também capacitando as pessoas. Por exemplo, nós sabemos que vai aumentar a procura, né? Menos vagas e muitas pessoas procurando. O que vai acontecer com a régua de exigência das empresas? Vai lá para cima. As empresas vão querer pessoas mais capacitadas. Claro. E o irmão por irmão vai estar capacitando, dando diversos treinamentos, por exemplo, como atendimento ao público, etiqueta profissional e várias outras competências para qualificar as pessoas, certificando. Tudo de graça. Tudo de graça. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema, a pessoa que o negócio dela parou. Vamos pensar assim, o cara que trabalhava com eventos. Quem que vai fazer festa? Está proibido. O negócio parou, você está falando da minha empresa. Eventos, festas, né? Simplesmente, por exemplo, neste ano nós tivemos que restituir mais de 50 mil para clientes que haviam feito a sua pré-reserva, que já queriam vir pagando devagarinho e não vai ter mais casamento, não vai ter festa mais esse ano. Então, como que a pessoa vai reinventar o seu negócio? E aí nós criamos a maior academia privada gratuita do estado de Mato Grosso, que se chama Academia do Empreendedor. Vão ser 12 meses de acompanhamento certificado para ensinar os empresários, os empreendedores a sair dessa crise. Todos os temas, eles são voltados para essa área do empreendedorismo. Mais do que isso, todas as expertises são vindas de profissionais que têm. Quem vai dar essas aulas? São profissionais que têm resultados comprovados nas suas áreas. Finanças, marketing digital, gestão de pessoas. Ou seja, nós vamos ensinar as pessoas 100% gratuito. E o quarto? E o quarto problema. Como é que você vai ensinar alguém se a pessoa está com fome? Se a pessoa não tem o que comer, Luiz? Então nós criamos o Banco Cristão de Alimentos. O Banco Cristão de Alimentos, ele já tem, nesse primeiro mês, a gente tem um desafio de fazer a doação de mais de 1 tonelada de alimentos para famílias carentes. Só que a diferença desse projeto para os demais,
Luiz, é que nós complementamos aquilo que os outros estão fazendo. Acho maravilhoso, tem que doar porque as pessoas estão com fome e a fome não espera. Mas e depois, Luiz? O que vai acontecer? Você deu comida hoje para a pessoa, você não ensinou nada para ela, ela vai estar com fome. Então, no nosso projeto, a gente vai fazer um sistema de cadastro em que o primeiro lote, por exemplo, o primeiro sacolão que a pessoa pega, ela só se cadastra. Para que ela possa pegar o segundo, ela vai ter que ser direcionada para um dos nossos programas. Ou seja, você está com fome? Por que você está com fome? Ah, porque eu estou desempregado. Você precisa de um emprego? Nós encaminhamos ela para o balcão de empregos, para a escola da empregabilidade, vamos capacitar ela e vamos fazer o nosso trabalho para ajudar ela a se recolocar profissionalmente. Não, eu sou do grupo de risco, não tenho como sair, tenho 3 filhos em casa e preciso empreender de casa. O que você sabe fazer? Ah, eu sei costurar, eu sei fazer bolo. Nós vamos fazer com que a sua ideia se torne um negócio, transformar CPF em CNPJ e vamos ensinar. Ou seja, não é assistencialismo puro e simples, é meritocracia, é trabalho, é devolver a dignidade de cada um, colocar o pão na sua mesa. No modelo anterior, esse que está fadado a desaparecer, a gente acabava fazendo muitas coisas que a vida nos levava para um caminho e você naquele caminho acabava, né, indo ali. E o talento que Deus te deu, muitas vezes acabava ficando ali mais guardadinho, que era uma coisa que é aquele negócio que você falou, o cara faz um puta pão de queijo. Que todo mundo ama, né? Que pede a receita. Mas ele está trabalhando com venda de carros, né? Mas todo mundo que come pão de queijo pede a receita, quer saber, quer comer. E aí é talento, né? Luiz, essa colocação que você fez é sensacional, porque eu não sei se você já ouviu falar, mas a palavra crise no chinês, ela é escrita através de 2 ideogramas. Um quer dizer perigo e o outro quer dizer oportunidade. Eu sei que os números, eles são até melancólicos quando a gente ouve. Sim. Mas como eu passei por essa situação, como eu falei, desde sair de morador em situação de rua, Luiz, você me apresenta qualquer coisa, eu só consigo pensar na solução, eu não consigo olhar para o problema. Então, pensando nisso, o nosso projeto é um projeto de resposta, é um projeto de trazer soluções, mas soluções viáveis, não coisas realmente fora da realidade das pessoas, mas algo que elas possam começar do zero. O nosso objetivo é, comece um negócio do zero, você precisa de um emprego, nós vamos te ajudar. É comida que você precisa? Sim. Só que isso você vai fazer por onde? www.irmãoporirmão.com.br. Exatamente. Tem no Insta também? Tem no Instagram também, Irmão por Irmão. Facebook ainda não temos, mas o Instagram já está lá ativo, Irmão por Irmão, onde a gente vai estar dando novidades. Ali. Isso ali, já tem também. Nós estamos trazendo muitas pessoas para também palestrar. E aí fica aquela pergunta que São talvez... quantos inscritos? 1.270. 1.271. Assim, gratidão. Assim que terminar o programa aqui, tenho certeza que eu vou me cadastrar. E, Luiz, uma pergunta que aí fica, né? Eu acho que principalmente talvez para o empresário ou para alguns telespectadores que estão nos assistindo agora. Se é tudo gratuito, quem é que paga a conta, né? Quem é que paga a conta? Quem é que paga a conta? A princípio, hoje eu como empresário na cidade, eu sou o patrocinador master do projeto. Porém, é uma abertura que eu estou dando para algumas empresas que queiram, grandes empresas, ou mesmo que nem sejam tão grandes, mas que queiram promover junto com a gente esse projeto. Para a gente alcançar esse número de 10 mil pessoas em 30 dias, o projeto está à procura de parceiros, empresas, empresários que queiram, juntamente conosco, fazer parte e escrever um nome na história, Luiz. E aí o empresário entra em contato pelo WhatsApp... Isso, 992380808. Isso, e fala com a nossa equipe que vai estar ali, é o Shalom Santos. O Shalom, que é o meu parceiro que faz comigo, que desenvolveu e idealizou comigo, ele hoje é delegado da Youth Assembly da ONU, delegado da ONU, e nós temos projetos na Universidade de Harvard, na Universidade de Yale. Então a gente veio trazendo essas ideias já disruptivas há algum tempo. Só que aí nós falamos, vamos usar essa competência, esse talento para ajudar as pessoas agora que mais precisam, que é justamente dentro do nosso próprio país, na nossa cidade. Sim, sim. O mundo vai mudar e a gente precisa mudar junto com ele.
É uma frase que eu ouvi de um historiador ítalo-brasileiro que chama Valmir Pozan. O título, eu vou deixar que as pessoas imaginem o restante do texto, ou procurem. Ele diz assim: o mundo acabou. E algumas pessoas vão dizer: não, Alex, o mundo não acabou. E ele diz: sim, o mundo tal qual nós o conhecíamos, ele acabou. Fica uma reflexão aí para quem está nos ouvindo. Os que se adaptarem melhor a essa nova realidade serão aqueles que serão mais bem-sucedidos. A gente falou, você disse com muita propriedade, a fome não espera, o emprego não espera. Darwin já havia dito isso, né? De que não é o mais forte, mas aquele que melhor se adaptar que vai... As mudanças, né? E imagina num cenário onde tudo está mudando tão rápido, Luiz, que algumas coisas simplesmente vão deixar de existir. Segundo uma das maiores empresas de consultoria, a Ernst Young, eles dizem que em menos de 10 anos, agora acredito que bem menos, 80% dos empregos que nós conhecemos não existirão mais e que as nossas crianças... Agora eu acredito nisso. E quando eu ouvia falar isso, eu te confesso que eu falava assim, mas como que 80% das coisas vão... Os irmãos Silva ainda estão ali no centro, ali, ó, na rua Campo Grande, ali, consertando bolsa, consertando sapato, né? Tem ainda um monte de gente fazendo coisa que falaram que ia desaparecer, mas agora vai desaparecer mesmo. Exato, né? Quer dizer, a mudança que está havendo no mundo... Porque a sala da casa da gente virou o universo. Se você tiver criatividade e boa vontade, você pode fazer horrores dentro da sala da sua casa. Para cada parede que você virar, vai ser um cenário diferente, onde você vai poder mostrar o mundo para as pessoas, o seu mundo, e um mundo que talvez compartilhado poderá fazer você ganhar dinheiro, você sobreviver, você, né, dar a volta por cima, não é isso? Bem-vindo ao novo mundo. Nós não sabemos o que vai vir, é como se um grande balde cheio de terra no fundo, alguém tivesse mexido, a terra não assentou, vai demorar ainda, a água está turva, mas nós entendemos que pelo movimento que está acontecendo, algumas mudanças já são irremediáveis. Uma delas é a questão tecnológica, Luiz, porque nós sabemos que essa pandemia, e todos os grandes especialistas nos alertam que a questão do distanciamento social, ele deve aí permanecer por alguns anos, se é que vai voltar a ser como era antes. Geisiane, Diego, olha, vamos convidar aqui o Alex para voltar ao programa, porque eu vou continuar aqui, se vocês deixarem. Tenho tempo? Gratidão. Tenho mais 1h30 para a gente ficar aqui conversando. Muito obrigado, Alex. Puxa Gratidão, vida. Luiz, pela oportunidade. Nossa, maravilha. A você, Luiz, a Geisiane, pela iniciativa aqui da TV de nos receber, porque o nosso objetivo é poder realmente ser instrumento para mudar milhares de vidas. E muito obrigado do fundo do meu coração por essa oportunidade que vocês estão nos dando. Conversei com Alex Setoguchi, ele que é da plataforma, né, Irmão por Irmão, www.irmãoporirmão.com.br. Tem o WhatsApp também para você entrar em contato, se cadastrar, participar desse movimento do bem. 992380808. Certinho? Certinho. É o WhatsApp para você participar e fazer parte desse movimento, que é um movimento que eu vou falar uma coisa para você. Vai revolucionar o mundo como um todo, viu? Eu creio. Acho que está começando aqui um movimento nacional, um movimento internacional, que vai mudar a vida de muita gente. Muito obrigado pela tua Gratidão, presença. Luiz. Muito obrigado. Gratidão eu. Vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta falando de direitos trabalhistas. Em um instante. Até já. É a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você.
Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Por você que está em casa. Por você que precisa sair para trabalhar. Por você que salva vidas. Nós não vamos parar. Nós vamos trabalhar ainda mais para que todos vocês possam se proteger. Essa luta é de todos. Águas Cuiabá. Cuidar da água é o nosso jeito de cuidar de você. (11h48), 11h48, imagens aí das câmeras da CEMOB. CEMOB que tem uma parceria aí. Aí você vê a Avenida Miguel Stil, a Avenida do CPA, enfim, a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Muito bacana esse trabalho da CEMOB aí. Estou recebendo aqui no estúdio hoje, às 11h48, a advogada trabalhista Kelly Rebeschini, é isso? Isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Kelly, o que mudou aí? Nós estamos em plena pandemia e você estava me falando ali fora no ar que toda semana tem uma mudança na lei trabalhista. Então, é isso? Desde que foi decretado, né, o estado de calamidade pública que a gente fala aqui no Brasil, que vai desde o dia 20 de março, se eu não me engano, de 2020 até final do ano, várias MPs foram confeccionadas justamente para segurar como que eu posso dizer, esse impacto da pandemia em relação aos contratos de trabalho. Então, assim, praticamente em 2 meses a gente tinha uma MP um dia sim e um dia não relacionado às questões trabalhistas. Então, assim, foi uma chuva de informações, principalmente para o empresário, para tentar segurar um pouco esse funcionário dentro da empresa. Isso não cria um queijão suíço, onde o empresário começa a transitar e começar a achar buraquinho, que para se beneficiar, mandar o pessoal embora de maneira irregular? Isso não cria esse ambiente? Então, as MPs, na verdade, elas vieram... Não estou falando que essa é uma prática do empresariado brasileiro, mas às vezes... Há uma brecha. Há uma brecha, né? Então, as MPs vieram justamente nesse sentido, né? Para trazer essas informações para os empresários, para falar assim, olha, tem como manter um funcionário dentro da empresa sem precisar de primeira mão de demiti-lo. Seja dando férias coletivas, férias individuais, ou até mesmo antecipar feriado, suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada proporcional ao salário. Então, foi algumas informações que a própria MP trouxe para essa informação, para o empresário poder segurar, manter esse empregado dentro da empresa, para que ele não sofresse uma demissão de próprio plano. E como é que está o cenário hoje? Então, o cenário, embora existem várias alternativas para manter esse empregado dentro da empresa, o que aconteceu é que alguns dos empresários optaram por realmente essa demissão em massa, né? Porque a gente está num momento que tanto o empresário ele não consegue manter esse funcionário dentro da empresa, seja por N fatores, e a própria empresa acha que não é necessário mais manter esse funcionário dentro desse período, que a gente não sabe que o momento que vai terminar, o momento que vai ser estabilizado. Então, assim, o cenário hoje é de uma possível demissão em massa, mas existem outras alternativas, principalmente através da MP 936. Né? A 936 ela veio justamente para trazer esse respiro do empregador relacionado a esse contrato de trabalho. Ou seja, o governo arca com alguma parte desse contrato de trabalho, enquanto esse funcionário ou fica em casa através da suspensão ou é reduzida a sua jornada proporcional ao salário. Bom, esse é o tema do meu artigo dessa semana, onde eu falo sobre estou desempregado e agora, né? Onde eu trato dessa questão das demissões em massa, que na minha opinião não é uma atitude inteligente. Por quê? Porque você perde uma massa de trabalho importante, que você já investiu para capacitá-la e você dispensa simplesmente. E depois, quando você, digamos que a pandemia acabe dentro de 1, 2, 3 meses, você vai buscar esse profissional novamente, ele poderá estar empregado, porque ele é já capacitado, então ele pode estar, inclusive, realocado na concorrência, realocado na concorrência, e você vai ter que gastar novamente para treinar e capacitar novos profissionais. Isso é um ciclo. Um ciclo nada inteligente, né? Sim, mas quando o empresário ele pergunta às vezes para o advogado, olha, qual que é a melhor opção, né? Qual que é o menor impacto para mim como empresário? É fato que a MP 936 é o que acontece mais em qualquer empresa que não queira fazer a demissão em massa, né?
Ou seja, esse empresário tem o intuito o poder de suspender esse contrato, deixando o empregado dentro de casa, no período aí máximo de 60 dias, e esse empregado vai poder estar recebendo o benefício, né, que o governo trouxe para a manutenção desse emprego desse funcionário dentro da empresa. Então, assim, é uma oportunidade que ele possa fazer isso para que não tenha demissão desse funcionário que tem esse tipo de qualificação dentro da empresa. Então, também é uma opção. Que tipo de informação hoje o empregado precisa prestar atenção na hora de um desligamento, na hora de uma rescisão contratual? Então, como a gente está vivendo um tempo de pandemia, né, há várias discussões, principalmente de doutrinadores, juízes trabalhistas, dizendo se existe ou não uma demissão por alegação de força maior. É claro que a gente está vivendo hoje uma pandemia que poderia ser considerado como força maior, sim. Só que a própria lei trabalhista ela diz que só pode haver esse tipo de, como que eu posso dizer, divisão de pagamentos com a empresa em relação ao governo, se houvesse algum, vamos supor, fechamento dessa empresa. Aí poderia ser diminuído o impacto da rescisão contratual dentro da empresa. Mas, se porventura esse próprio empresário não querer fazer essa demissão em massa, ele tem outras opções. O benefício emergencial, que a gente tem ouvido falar muito dentro da seara trabalhista, ele veio justamente para segurar esse funcionário dentro da empresa, até que se adeque tudo isso relacionado à pandemia. O empregador que suspender as atividades, né, fechar a empresa durante a pandemia, durante esse período, ele pode descontar no salário do trabalhador? Não, nesse sentido não. O próprio governo ele já autorizou que haja a suspensão desse contrato. No entanto, o próprio empregado ele precisa concordar com essa suspensão, ou seja, eu proponho a suspensão para você antes da demissão, esse empresário vai lá, concorda, esse através do próprio empregado, o empregador, através do site do próprio MTE, que é do Ministério da Economia, faz essa informação no site para suspensão. Aí quando é a suspensão, o próprio governo assume essa parcela, que no caso, se a empresa faturar até 4.800.000, ele arca com 100% dessa parcela, que seria caso seguro-desemprego, e se porventura foi superior a 4,800 mil reais, aí nesse caso sim, ele vai arcar somente com 70%, que é o governo. Kel, eu quero que você acompanhe comigo, eu vou chamar o nosso jornalista, o Caio Dias, está lá no centro da cidade, vai falar agora sobre o transporte coletivo. Olá, Caio, tudo bem? E você daqui a pouquinho, por favor, com a dica de ouro para as pessoas que estão acompanhando o programa. 11h54, Caio, como é que está o transporte? Está do jeito que eu falei? Super lotado? Não está? Como é que está a situação por aí? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, está lotado, mas pelo horário ainda está tranquilo os ônibus. Nas estações aqui, a gente passou pela estação Alencastro e também pela estação da Bispo, tem uma movimentação normal pelo horário, mas não está aquela lotação. Mas nos ônibus, Luiz, a gente consegue ver em determinadas linhas que tem pessoas que tá com 50%, um pouco a mais das lotações, Luiz. Horário de pico, né? No horário de pico de manhãzinha e no final da tarde, né? Isso, exatamente. Tecnicamente, meio-dia não é horário de pico, então, mas 6 de manhã e a partir das 6 horas da tarde também já começa a ser horário de pico. Eu vou dar uma afastada aqui para poder mostrar que tá tranquilo. Os ônibus estão passando no horário, pelo que eu dei uma olhada aqui na estação Ipiranga. Então, Luiz, tá tranquilo, porém, a gente tem um cuidado aí das pessoas para que elas usem, claro, as máscaras, se higienizem, que também aqui no centro tem os pontos de higienização, Luiz. Isso é importante, isso é de extrema importância para poder conscientizar do coronavírus. Como é que está a temperatura aí nesse momento? Tá fresco, tá bem friozinho, tá por volta dos 27 graus aqui, Luiz. É por isso que está esse movimento fraquinho aí. A gente não pode... O cuiabano não pode nem ver notícia de frio. Quem dirá sentir frio, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem de algum ônibus passando aí, Caio. Será que dá tempo? Bom, deixa eu dar uma... Vamos ver se vem algum para a gente mostrar como é que tá dentro. Agora tá difícil. Então... Né? Agora tá meio difícil, não vem ônibus nem do lado nem do outro. Eu vi virando ali para prainha ali, 2, mas indo para lá para Getúlio Vargas. Mas aí nesse momento é mas complicado, onde a gente está aqui... Mas, Caio, obrigado pelas informações, sucesso aí e não traz mais frio para nós aqui não, viu? Que já está demais. Traz esse sol aí, esse sol aí já está animando. Obrigado, viu? Não, pode deixar, Luiz. Obrigado, até a próxima.
Estou aqui com a Kelly Rebeschini, que é advogada, e agora vai dar a dica de ouro para quem não quer tomar prejuízo nesse momento. Perdeu o emprego, depois não conseguir retomar. Essa questão parece que você pode pedir para adicionar na carteira, demitido por conta do coronavírus. É verdade isso? Não. Não? Não pode ser colocado. Na questão nenhuma anotação? Não, nenhuma anotação. Isso daí poderia gerar até uma indenização. É mesmo? Isso, No caso da a própria CTPS... Então isso é fake news? Ele só pode ser informado só através da demissão. Nem por justa causa, que seria o maior ápice, né, da demissão de um funcionário, pode ser informado. Então, não pode haver. Porque eu ouvi falar que, por conta da pandemia, poderia fazer uma indicação ali, demitido por conta da pandemia. Não, isso poderia ser apontado possivelmente, creio eu que também não haveria prejuízo no TRCT, que é no termo de rescisão contratual. Mas na CTPS não, só pode haver admissão e demissão. Não pode ter qualquer informação por que foi demitido aquele funcionário naquele período. Você vê como o fake news ele surge e ele se dissemina, né? Sim, Porque eu estava crente que o negócio era verdade. Não pode ser colocado. Porque seria uma segurança, né? Não no sentido de que aquilo seria correto ou não, porque eu poderia muito bem colocar que é por Covid e não ser por Covid. O fato é esse. Então, por isso que não pode nenhuma conduta abonadora nem desabonadora na CTPS. Mas aí o cara foi recém-contratado, vai ser mandado embora. Isso pesa na hora de uma futura contratação, né? Hoje em dia, já pesou anteriormente, há uns 10 anos atrás isso pesava. Só que hoje, como a pessoa, a própria empregador, ele quer uma empresa, um funcionário que tenha um certo tipo de técnica, ele provavelmente não vai levar isso em consideração, porque a questão da demissão sem justa causa só aparece na carta de indicação. Tem um canal de denúncias online para os trabalhadores? Então, nós temos o site do Ministério do Trabalho e Economia, que a gente fala que hoje é o Ministério da Economia, no qual o empregador ele vai informar essa suspensão e essa redução da jornada proporcional ao salário lá nesse site. Então, lá ele vai informar, vai saber quanto que esse funcionário vai receber de parcela do benefício emergencial, e ele indicando tudo isso lá, o próprio funcionário vai receber a partir daquele momento a indicação da conta, o valor desse benefício na conta. Kelly Rebeschini, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Agradeço a todos. Já vamos marcar um retorno, porque você viu que eu estou desatualizadíssimo, né? A gente atualiza. Cheio de fake news na cabeça e desatualizado. Por isso que as entrevistas são importantes. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos encerrar o programa de hoje Rasgando o Céu com Jonathan e Adam. Agradecer a audiência de vocês, 11h59. Voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa, com mais notícias para você aqui pela TV+. Um grande abraço a todos e até lá. Diz que vive na lua, me pede 1000 vezes pra mudar pra lá. Joga as roupas na mala e me põe pra fora e diz pra não voltar. Fala que foi um erro me encontrar. Fala que eu sou grudento, não consegue respirar. Aí